Olá, queridos amigos do Evangelho da Noite, queridos irmãos que comparecem a esse culto maravilhoso, né, que agora tornou nossas casas parte de uma enorme catedral que consegue espargir essas vibrações maravilhosas, alentadoras, e que consegue então ter um alcance maior para todos os outros irmãos que possuem elos energéticos conosco e que partilham conosco essa senda. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 30 de setembro de 2021. E nós vamos começar lendo o livro Pão Nosso. Que em inglês seria Our Bread. E aí eu descobri hoje, eu achava que esses livrinhos, Vinha de Luz, Vinha de Luz, Fonte Viva, e esse o Pão Nosso, eu tinha comprado todos eles no André Luiz. Aí hoje eu folheando aqui, que é difícil a pessoa folhear as primeiras páginas do livro, né? Aí eu descobri que esse daqui, o Pão Nosso, quem comprou foi o meu pai na Aliança. Eu achava que eu tinha comprado no André Luiz. Olha aqui, o carimbo da Aliança, né? Carimbo da Aliança. E aqui, ó, o nome dele, ele botou a data, 20 de dezembro de 1986. Interessante, né? Eu jurava que tinha sido eu. Ou seja, todos os dias é dia de descobrirmos coisas novas, de termos contato com aspectos da nossa existência, né? Então, hoje nós vamos ver a lição 85 e o adúltero. Eu considero essa lição aqui, 85, e o adúltero, fantástica, pelo seguinte, é uma psicografia dos anos 50, acho que, se não me engano, 1950. E ele vai questionar exatamente com o pensamento de agora, né? Todo mundo tinha o foco na adúltera. E ele pergunta, e o adúltero? Ninguém fala do adúltero. Então, repara o avanço ético, moral e de pensamento dessa psicografia. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi pega, foi apanhada no próprio ato adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes. O mal está no outro. Sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando a intervenção a fim de ser extirpada em sua furna, se ocultava aquele que ajudava a fazê-la. Lição espírita, a gente sempre aprende uma palavra nova, em sua furna. No meio deles, né, se ocultava aquele que ajudava a fazer, ela cometeu o delito, né?
A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais que eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permanecia também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencial, uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Precisa de mais? A questão do que há o movimento da reforma manicomial, reforma psiquiátrica, e a questão da cadeia também é no sentido disso, entendeu? Quanto esse peso que a sociedade gosta de apontar um dedo na direção de alguém que vai encarnar uma culpa sozinho, só que a gente sabe muitas vezes que no caso da internação psiquiátrica, muitas vezes a família quer se livrar de alguém que dá muito trabalho. E aí bota lá preso. Assim como fazem com os velhos, que põem na casa no asilo, que agora mudou, tá? Não é asilo, é o lar de longa permanência. O que eu estou falando é o seguinte, nada é 100%. Tem aquela pessoa que tem um problema psiquiátrico sério e que não pode ficar em casa, tem. E tem o idoso que é a família, eu não estou julgando família nenhuma, porque aí isso é da consciência de cada um. Tem o idoso que realmente a família não tem estrutura para ter ele em casa. Aliás, a família que não tem estrutura para ter ele em casa, geralmente não tem a grana para botar num lar de longa permanência. Né? Os mais baratinhos agora é 5, 6 mil. Oferecendo só a hotelaria. Se não me engano, não oferece fralda, não oferece os remédios, não oferece a consulta médica. Se o idoso passar mal, ele vai para a rede pública ou para o seu convênio, entendeu? Então, por exemplo, eu questiono, por exemplo, esse dinheiro, né? Será que esse dinheiro não dava para mantê-lo em casa? Mas aí, isso daí são só questões, eu não estou acusando ninguém. Cada um vai responder por si. Só estou levantando aqui, já que essa lição inicial é tão assim propícia, tá? Então vamos nos ligar mentalmente a Jesus. Vamos pedir a Ele esse consentimento para a realização desse culto hoje. Então nós gostaríamos primeiramente de agradecer desde a última quinta-feira que estivemos juntos, agradecer essa semana maravilhosa que recebemos de suas mãos dadivosas, agradecer tudo que nela aconteceu, sob a égide do Cristo, agradecer todos esses amigos espirituais que nos acompanham e nos protegem,
Ai, agradecer, agradecer, agradecer. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, Deus, o Cristo de Deus e o Espírito Santo de Deus, o nosso querido patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa e bendita, a egrégora da aliança da fraternidade e do Evangelho da noite. Estamos aqui aos teus pés, pedindo a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da aliança da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos apreciar, já está chegando no final do capítulo 27, dos versículos 31 a 38. Então são só 7 versículos, mas são divididos em Mateus. Nos outros são mais. Divididos em 2 momentos. No caso de Mateus, versículos 31 e 32, Simão o Cirineu, e os versículos de 33 a 38, a crucificação em si. Então, a Mateus descreve assim, ó: e quando o escarneceram, despiram-lhe a capa e vestiram-no com sua veste e levaram-no para ser crucificado. Tendo saído, encontraram um homem cirineu, de nome Simão, a quem obrigaram a tomar a cruz com ele. Para vocês terem uma ideia, Lucas descreve isso em 7 versículos. Porque ele é o único que narra aquele episódio que Jesus fala com as mulheres, tá? Então eu vou... Bom, primeiro a gente vai... todos os outros, o Marcos e o João, vão focar só nesses 2 momentos. Sendo que o João não cita o Simão Cirineu, tá? Apanhado então e carregando sua cruz saiu. Inclusive ele fala, apanharam então Jesus e carregando a sua cruz saiu. Não fala do Simão Cirineu. Mas também não fala das mulheres. Então, você vê como é que é importante diferentes narrativas, né? Então, por exemplo, em Marcos fala, e obrigaram um passante, certo Simão Cirineu, que vinha do campo, pai de Alexandre e Rufo, para que tomasse a cruz dele. Você vê, já Marcos cita, porque Marcos conhecia o Simão Cirineu, ele cita os filhos, e esses filhos vão ser citados nas cartas de Paulo, em algum momento. Então, porque o Simão Cirineu provavelmente era pertencente à comunidade, mas ele vinha do trabalho. A questão do Simão Cirineu, eu tive questão com isso durante algum tempo, porque ele foi obrigado, a quem obrigaram a tomar a cruz dele Jesus. Eu achava, mas ele foi obrigado, e isso era uma das atribuições de Roma, né? A soldadesca, né? Os que faziam cumprir a lei em Roma, geralmente soldados, eles podiam requisitar o auxílio, se eles não dessem conta, do entorno. No caso aí não é que eles não dessem conta, que eram só 4, que era o destacamento para a crucificação, eram 4 soldados.
Eles poderiam carregar, mas aí ia ser um assinte, né? Eles não iam fazer isso. E aí eles pedem de alguém que está vindo do trabalho. Isso era aproximadamente meio-dia. Pastorino comenta que ele provavelmente estava até indo almoçar. E aí, qual é o lance? O lance é que o Simão Cirineu faz de bom grado, né? Ele não chegou a se oferecer, né? É aquela típica tarefa, e a lição é essa. É aquela típica tarefa que você não pediu, mas ela caiu no seu colo. Bom, e agora? Vamos ver o que você faz. Você simplesmente passa ou você assume a tarefa e faz de bom grado? Lá, no caso, ele não poderia passar não, porque quem está dando a ordem eram os soldados, tá? Não poderia passar essa tarefa não. Mas ele poderia fazer de mau grado. Principalmente porque ele tomou a cruz. Eu expliquei aqui na vez passada que não se trata da cruz inteira. Os mastros lá no Gólgota ficavam já fincados. Já tinha um buraco para eles para encaixar e eles ficavam fincados. O que o condenado carregava era a trave, essa parte aqui de cima, que ao contrário do que tem a imagem pictórica que foi criada, é que a cruz é assim. Mas a cruz era assim, tá? E os condenados levavam esse travão, que tinha de 40 a 50 quilos. Era 2,30 metros, né? De 1,60 m a 2,30 m, de uma trave grossa. É só você pegar hoje em dia, é uma tora, né? Um caibro desse que usava em telhado, e era de 40 a 50 quilos. O que aconteceu? Talvez eles tivessem vilipendiado demais Jesus. Lembra o negócio das chibatadas? Eles ficaram lá se comprazendo. É o rei dos judeus. Pode ser que eles tenham batido demais. Ou o próprio Jesus já não tivesse numa condição física muito boa, que é provável. Lembra que a última refeição dele foi na quinta e foi pão e vinho. E o pão não é esse pão francês nosso, é o pão ázimo, né? Aquele fininho. E sabe-se lá qual foi a refeição anterior. É claro que alguém vai estar pensando, mas Mauro, é Jesus, ele nem precisava comer nada. Sim, mas eu estou ponderando fatores materiais e tem os espirituais. Quer dizer, isso, o que é o espiritual? É essa lição que nós estamos estudando agora e chegando até nós. Foi proposital. A questão do Simão Cirineu era a reação dele mesmo, dentro do livre-arbítrio dele. E o ocorrido era uma lição para todos nós, para que nós hoje, nesse momento, estivéssemos apreciando essa passagem, tá? Então, assim, mas isso cada um vai julgar. A missão cairá no seu colo, você nem pediu. Pode ser que seja sua, mas pode ser que alguém esteja empurrando para você uma coisa que não lhe compete. Então a oração perde discernimentos, né? Livrai-nos daquelas coisas que não nos compete, né? E que nós possamos assumir as que nos compete e que tenhamos discernimento para poder distinguir uma da outra, porque na hora que você está ali, por isso o orar e vigiar é super necessário para você tomar a atitude certa naquele momento em que estão te exigindo uma posição e você está ali no meio do furacão, não tem uma certeza das coisas. A passagem que eu acho interessante que Lucas narra, e só Lucas narra, justamente o que não estava lá, seguia-o grande multidão de povo e mulheres que choravam e lamentavam. Isso é para assinalar aquelas mulheres que acompanhavam Jesus.
Voltando-se para ela, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, antes chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos, porque eis que virão dias em que dirão: Felizes as estéreis, e os ventres que não geraram, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caia sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem isso a madeira úmida, que se não fará a seca. O que ele está dizendo aí? Vamos lembrar que na lição anterior, crucifica, eu vou libertar Jesus ou Barrabás? Barrabás, liberta Barrabás. Crucificai-o a Jesus. Aí o Pilatos fala: eu lavo minhas mãos, hein? Ele não vai ser crucificado por minha causa. E eles falam: não, que o sangue desse caia sobre nós e nossos filhos. Lembram disso? Tá aí no mesmo capítulo. Né? Não chora por mim não, meu caso está resolvido. Eu estou aqui por causa de vocês. Chore por vocês e o porvir. Né? E assim, ele está falando para todo mundo, ele não está falando exatamente para aquelas, que aquelas estavam seguindo ele. Entendeu? Muito provavelmente não estavam lá no meio da multidão pedindo que libertasse Barrabás. Ele está falando ao povo. Sabe por quê? Ele diz logo no início assim: Filhas de Jerusalém. Está falando para aquele grupo de judeus. Ele não está falando para o mundo todo. O mundo todo tem um karma, cada um tem o seu, as pessoas iam encarnar incrivelmente, mesmo os outros, né? Os gentios, que tinham outras religiões. Mas, nesse caso aqui, essas são as duas primeiras palavras: Filhas de Jerusalém, não chorei sobre mim. E essa é a passagem do Simão Cirineu. Aí agora vem a crucificação, que são os versículos de 33 a 38. E chegando a um lugar denominado Gólgota, que é chamado lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, e, tendo provado, não quis beber. Tendo-o crucificado, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte. Sorteando, né, entre eles. E sentados o guardavam ali. Depois que crucificou, ficaram sentadinhos ali só para se certificar que nenhum dos amigos dele tirasse ele da cruz. E puseram acima da cabeça dele a culpa dele escrita: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Isso é a narrativa de Mateus, que é o evangelho que nós estamos estudando maiormente. Mas a gente sempre dá uma olhada nos outros para tirar alguma coisa a mais. E para você ter uma ideia, João descreve esse momento, e ele, que costuma ser o sintético, ele vai usar 8 versículos. Ele é o que mais descreve esse momento. Né? Para você ter uma ideia, Lucas, que costuma ser o descritivo, usa 2 versículos. Que eles vão sempre botar, o que todo mundo vai falar que tinha uma malfeitor à direita e outra à esquerda, e ele, que era o que não tinha culpa, no meio, e que disputaram as vestes, né? Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Isso em Lucas, que só tem 2 versículos, ele abordou. Por que isso?
Porque esse momento, ele já estava descrito lá no Velho Testamento. Então, é uma marcação, aquelas marcações assim do tipo, olha, vocês estão realmente crucificando, para que se alguém tinha dúvida, agora não tem. Vocês estão crucificando o cara que está lá no Velho Testamento de vocês, na religião de vocês. Porque você imagina, uma pessoa que era lá da religião de Baal, o outro que era gentil, o outro que não tinha religião, o outro que seguia a mitologia greco-romana, para eles, que aliás era o caso de Herodes e Pilatos. E, assim, então essa acusação aí, Jesus, rei dos judeus, para Roma, para o resto, mas qual o problema? Ainda fica a impressão que aí os sacerdotes vão ficar danados. Os sacerdotes vão dizer, não, tira isso da... Chega para o Pilato e fala, não, tem que tirar isso de lá. Aí sabe o que o Pilato faz? Ele fala assim, o que está escrito, está escrito. O que eu escrevi, eu escrevi. Ficou lá. É a plaquinha, a tal da plaquinha, escrito INRI, I-N-R-J ou I. J, que o J no alemão, nessas línguas germânicas e também no Yiddish e no aramaico tinha som de I. E aí o que acontece? Em Mateus, você vê como é que é escrever o Evangelho. Em Mateus diz que a placa estava escrita assim, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Em Marcos está escrito, o Rei dos Judeus. E em João diz, Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. E a inscrição que entrou para a história, que é o que o INRI diz, é essa daí. Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. E eu também confio mais em João, porque ele estava lá aos pés da cruz, né? Que vai ser um dos próximos itens a ser estudado. O único homem aos pés da cruz era João. E, né, Jesus Nazarenos Rex Juden, Rei dos Judeus. Essa plaquinha aí, segundo reza a lenda, ela existe até hoje, está lá no Vaticano. Porque veio uma rainha, a mulher de um rei depois, foi lá na fortaleza de Antônia e resgatou essa plaquinha. Isso é história, tá? E a plaquinha, eu acho que Pastorino teve acesso à plaquinha. A plaquinha disse que tinha 65 centímetros por 20, eu acho que 23. Né? Aí disse que ao longo do tempo ela foi encolhendo. O Pastorino é elegante, não fala. Foram tirando lasquinhas das bordas. Agora ela está com 20 e pouco, 21 centímetros assim. E as letras estão apagadas. Foram tirando das bordas. Quer dizer, levaram mais de 40 centímetros de plaquinha. Quer seja verdadeira ou não, né? A plaquinha eu acho mais possível porque tem esse registro histórico que a mulher do tal do rei que eu não estou lembrando foi lá, procurou lá entre esses caibros que pregavam a plaquinha, né? Ela foi lá e procurou e pegou-a. Ela era cristã. Mas, por exemplo, o Santo Sudário, eu acho mais difícil porque é um tecido. Os tecidos na época, as fibras eram meio frouxas, que não é o tear de hoje. O tecido degrada, entendeu? O tecido eu acho... O Santo Sudário eu acho mais problemático. Mas o povo vê... Por exemplo, o Pastorino acredita no Santo Sudário. E acham todas essas
marcas e estudos que eles fazem da crucificação. Por exemplo, esse negócio da cruz ser assim era baseada na plaquinha. Os caras que pintaram, não tinha fotografia na época, né? Então os caras que pintaram lá no século, idade medieval, eles achavam que tinham pregado a plaquinha aqui nessa parte de cima da cruz. Só que o pessoal que estuda diz que o caibro que estava lá, que ficava lá, ele tinha aqui uma concavidade que era para apoiar o outro. E na hora que você pregava alguém aqui, a pessoa não ficava retinha como o Cristo Redentor. Com o peso do corpo, a pessoa dava uma caída. E aí, o que acontece? Ficava um espaço, a cabeça da pessoa ficava caída, o braço não ficava reto, por causa do peso do crucificado. Aqui em cima ficava um espaço, a plaquinha foi pregada aqui. Por isso, até que corrobora que a tal da mulher do rei achou a plaquinha, porque a plaquinha estava pregada aqui nesse placão, nesse travão aqui. Que esse sim era guardado lá na fortaleza de Antônia. Porque depois da crucificação, como é descrito, bem descrito, tanto no final dos evangelhos quanto no início dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos discípulos foram embora, né? Até porque Jesus manda eles irem lá para Galiléia, vai lá para Galiléia que eu vou encontrar vocês lá. E então não ficou ninguém pensando, vamos guardar a tora, vamos guardar a plaquinha, vamos guardar o sudário, entendeu? Então, por exemplo, o sudário não tem uma história rastreada, como tem a tal da plaquinha, entendeu? Porque isso nem era história da igreja, né? Porque é a mulher do rei. E aqui, então, ele está falando que... E chegando a um lugar denominado Gólgota, que é chamado lugar da caveira, aí, para os tempos, passou que o Gólgota era o lugar da caveira porque era o lugar que crucificava as pessoas. Mas não é não, o Gólgota está lá até hoje. O monte, você olhando de frente, ele parece uma caveira. Ele é extremamente abalroado, é uma pedra, não tem terra. É extremamente abalroado e aqui tem dois buracos na pedra, de forma que parece uma caveira. Parece um negócio assim, ó, mais ou menos assim. Lá em cima crucifica e tem dois olhinhos, duas cavidades que seriam relativas ao lugar dos olhos, tá? E hoje em dia, você vê como é terra santa. Hoje em dia tem o Gólgota e aqui embaixo do Gólgota, que não é muito alto não, tá? Para você ter uma ideia, da fortaleza de Antônia até o Gólgota dá meio quilômetro. Dá a impressão que é muito? É como se fosse da Praça Sans Penha até a antiga Mesbla, que agora é um extra. Nem isso. Esse daí eu acho que é 400 metros. Mas é mais ou menos assim. Aí precisou do Simão Cirineu para carregar, porque Jesus estava muito debilitado e as pessoas que iam ser crucificadas tinham que durar, tinham que sofrer, entendeu? Ali na cruz. E aí, hoje em dia, tem o Gólgota, indubitável, não tem nenhum outro lugar que todo mundo sabe que é ali, né? Até porque é uma pedra, né? E embaixo do Gólgota, quando você olha, tem uma rodoviária. Tem um pátio de uma rodoviária, os ônibus manobrando, pontos. Uma rodoviária, igual aqui, você estivesse olhando de cima a rodoviária Novo Rio. Ai, Jesus. Aí o que acontece? Já tentaram comprar esse terreno? Isso não é de agora, não, né? Isso é décadas. Mas está na mão de muçulmanos, eles não vendem. Detalhe, os muçulmanos acreditam no Cristo, acham que ele foi um dos profetas, eles super veneram Maria, mais do que os católicos, mais do que os evangélicos, mas
há outras coisas práticas que inferem, né? Não é dizer que isso não é para... poderia ser para, como é que chama? Agulhar a igreja, de um modo geral. Mas, assim, não ao Cristo, entendeu? Não à tradição. Vamos ver aqui. Eles sentavam, puseram... Então, gente, é isso. Vamos passar agora ao nosso magnífico passe. Nós vamos nos assentar confortavelmente, né? Ligar os nossos pensamentos a Jesus, ao santo da sua preferência, São Francisco de Assis, Maria Mãe Santíssima, São José, e receber esse passe das mãos dos nossos anjos da guarda, guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças a Maria, Mãe Santíssima. Graças a São José. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis
e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, e também aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Obrigado. Que todos eles também possam receber das mãos dadivosas das esferas mais altas do Cristo, que esses também possam receber muita luz, paz e amor. Esses trabalhadores do plano espiritual que operam mais aqui no orbe terrestre junto a nós. Jesus Cristo, que durante esse culto nosso lar possa ter sido sanitizado, ser libertado, ter sido liberto de todas os miasmas, das vibrações menos ditosas que possam ter sido encaminhadas. Jesus Cristo também, o nosso lar na dimensão espiritual, com todas as psicosferas e com todos os componentes que nele transitam e habitam. Jesus Cristo abençoa também ainda a nossa casa, a Aliança da Fraternidade, envolve-a com muita luz, paz e amor, para que ela possa ter um destino ditoso, Senhor. Que a luz, a paz e o amor do Senhor possam, Senhor, guiar essa casa, Senhor, e todos os grupos que nela se reúnem, na paz do Cristo. Jesus abençoa ainda, Senhor, a nossa água, que está na nossa geladeira, que está nas nossas garrafas, que está no galão de água mineral que compramos, e que essa água que está na caixa d'água do nosso prédio, na nossa cisterna, de forma a atender toda a comunidade aqui em volta, todos os nossos irmãos, vizinhos. Jesus, que essa luz maravilhosa possa se espraiar e atender ainda todos os outros núcleos familiares que pertencem à nossa família consanguínea ou à nossa família harmônica, de vibração, de afinidades. Jesus abençoa ainda toda essa humanidade terrena, encarnada e desencarnada, todos os governantes, Senhor, os homens que estão com o poder de tomar decisões sobre a vida de todos os outros irmãos comandados. E ainda, Senhor Jesus, um quanto de energia para essa transição planetária, que ela possa ser abundante, profícua e muito ditosa, Senhor. Dessa forma, Senhor, queremos pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor, graças a Deus.